Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, estamos começando a nossa Escola da Fé desta quinta-feira. Uma alegria poder chegar à tua casa, uma alegria receber vocês que estão aqui presentes no nosso auditório aqui da Canção Nova. E vamos hoje completar, se Deus quiser, o estudo dos sacramentos. Estamos estudando o último sacramento, o sacramento da ordem, né? E nós queremos então completar o estudo de hoje, ok? Mas vamos pedir a Deus a sua graça e a sua bênção, como diz lá o Salmo 62, né? Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção e que a sua face resplandeça sobre nós, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, a Mãe do Senhor, a nossa Mãe, interceda por nós neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenho aqui uma comunicação a fazer, que é o seguinte, né? Se você quiser assistir os programas anteriores da Escola da Fé, você pode assistir pela internet. Então, os programas de aulas anteriores, acesse a página da Escola da Fé no Facebook, facebook.com/Escola da Fé. Muito fácil, facebook.com/Escola da Fé. Você tem os programas anteriores da Escola da Fé para assistir. Ou você pode acessar também o canal da TV Canção Nova no YouTube. Então, no YouTube, você entra lá, youtube.com/TV Canção Nova. youtube.com/TV Canção Nova. Você pode assistir também, ok, as aulas da Escola da Fé. E eu quero comunicar que eu comecei também, desde segunda-feira passada, uma Escola da Fé online. Ou seja, todo dia você pode acessar 3 tipos de matérias. Aula diária. É um vídeo, um áudio para ouvir, gravado em MP3, e uma matéria escrita. E é uma sequência, né? Eu pretendo fazer assim, uma espécie de um curso de teologia online. Não vai chamar curso de teologia, chama Escola da Fé Online. Se você quiser conhecer, é só entrar aí no site da cleofas.com.br, o meu site cleofas.com.br. Você precisa se inscrever, tem que fazer um cadastro, porque é um problema muito sério essa questão de provedor, tem que haver um número limitado, não pode ser uma coisa assim indefinida, porque fica um preço, inclusive, muito alto, então as pessoas têm que se cadastrar, né? E tem que ter um número limitado para poder, e inclusive as pessoas vão poder fazer perguntas também, responderem as perguntas. Enfim, é uma escola da fé, como essa aqui, que é só uma vez por semana aqui, será diariamente pela internet para quem quer. O que nós vamos estudar? Vamos estudar todos os assuntos da teologia. Vamos estudar a história da igreja, vamos estudar mariologia, cristologia, pneumatologia, escatologia, vamos estudar liturgia, vamos estudar um pouco da filosofia cristã, enfim, tudo que faz parte de um currículo de filosofia. Só que vai ser uma coisa assim, em 2, 3, 4 anos, né? O curso de teologia de um sacerdote são 4 anos, né? Com aula todo dia, né? Então, também, para fazer uma coisa séria, a gente precisa também de ter tempo. Mas tudo bem, devagar a gente chega lá. Eu quero mostrar também aqui o que a Canção Nova está fazendo. Esse DVD dos programas Escola da Fé. Então, aqui é o primeiro DVD que saiu, Ciência e Fé em Harmonia. São 3 programas que eu fiz sobre ciência e fé. Um com o Dr. Scott Hahn, aquele ex-pastor protestante americano que esteve aqui conosco, né? E 2 com um amigo meu que é doutor em astrofísica, entende profundamente de Big Bang, essas coisas todas, e é cristão convicto. Então gravamos, é o Dr.
Alexandre Zabotti. Então, 2 programas com o Zabotti, um programa com o Dr. Scott Hahn, que estão neste DVD. E a Canção Nova vai fazer outros DVDs de vários programas da Escola da Fé por assunto. Também, quem quiser, poderá adquirir, ok? É só ligar aí no telefone 12 31 86 2600 e fazer aí o seu pedido. Muito bem, eu quero mostrar, antes de começar a nossa aula, um livro muito interessante. Acho que muitos já conhecem o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, de São Luís de Montfort. Esse tratado é extraordinário. Esse livro o demônio escondeu por 130 anos numa gaveta, num armário, né, de São Luís de Montfort. O Papa João Paulo II dizia que é o livro que mudou a devoção dele à Nossa Senhora. Impressionante, Papa João Paulo II. São Luís de Montfort, aqui ele tem aquela consagração especial à Nossa Senhora, né? Mas eu trouxe de Portugal outro livro de São Luís de Montfort, que é esse aqui, maravilhoso, O Amor da Sabedoria Eterna, onde ele fala de Jesus. Aqui ele fala da Virgem Maria, aqui ele fala de Jesus como o amor da sabedoria eterna. Um dia eu estava em Portugal, na Casa da Canção Nova, e saí. Eu gosto de ir em livrarias e tal, e entrei numa livraria dos padres monfortinos, é a congregação fundada por São Luís de Montfort, e encontrei esse livro lá, exatamente esse aqui, como está aqui na minha mão. E eu trouxe para o Brasil, eu li, fiquei encantado, fiz contato com os monfortinos, e eles me autorizaram, eu estou com 1000 livros deles, e vamos fazer depois, que acabar esses 1000, vamos fazer outras edições pela editora Cleofas, em parceria com a editora dos monfortinos. Encantador. Ele mostrou Jesus, a sabedoria do Pai. Né? É escrito por um santo. E um santo de uma sabedoria extraordinária. Então, está aí. Nós temos, por enquanto, 1000 exemplares só pela editora Cleofas, mas depois nós vamos rodar outras edições. Queria mostrar a beleza desse livro. Mas vamos entrar, então, no assunto nosso de hoje, que nós vamos concluir o sacramento da ordem. Já tratamos todos os sacramentos desse ano, graças a Deus. Estamos chegando no final do ano, quero agradecer a Deus que nós podemos cumprir o que mais ou menos a gente programou para esse ano. No próximo programa, que vai ser no dia 3 de dezembro, eu vou fazer uma aula sobre o Ano da Misericórdia, que o Papa publicou um documento, né, uma bula sobre o Ano da Misericórdia, que começa no dia 8. Então, eu quero explicar o ano, quero explicar as indulgências do ano, a porta que vai ser inaugurada, né? A abertura da Porta Santa em cada catedral, em cada santuário. Dia 3, programa que vem. No dia 10, como dia 12 é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, e é uma coisa maravilhosa, a história de Guadalupe, né? E o ícone, eu quero fazer um programa sobre Nossa Senhora de Guadalupe, no dia 10, se Deus quiser. No dia 17, que será o último programa do ano, porque depois já é Natal, eu vou entrevistar aqui um bispo, Dom Fernando Rifan, que é bispo de uma prelazia especial lá no Rio de Janeiro, na cidade de Campos do Rio de Janeiro. É algo especial que muita gente não conhece. É a única cidade do Brasil que tem 2 bispos titulares. A cidade de Campos do Rio de Janeiro. Então, Dom Fernando Rifan, que é um bispo muito amigo, muito bom, escreve muito na internet, vai estar aqui, se Deus quiser, dia 17. Bom, eu já comecei esse assunto do sacramento da ordem no programa anterior. Aqui eu vou continuar, certo, Fernando? Então, coloca aí para nós a continuação da nossa matéria, ok? Vamos colocar aqui no plasma, porque aí você pode acompanhar aí no seu televisor, tá? Vamos deixar acessar aí para a gente ver, ok? Bom, estamos com um probleminha aí, Fernanda? Tudo bem. Enquanto isso, eu vou acompanhando aqui no papel e depois a gente entra aí ao acessar o slide. Bom, o sacramento da ordem. Algumas coisas que eu já passei a semana passada, tá? O sacramento da ordem, a ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida na igreja até o final dos tempos. Então, por que o sacramento da ordem? Para que a missão que o Cristo deixou com os apóstolos chegue até o fim do mundo. Que missão é essa? Pregar o Evangelho, ministrar os sacramentos, abençoar as pessoas, né?
Cristo mandou os apóstolos, ide pelo mundo inteiro, pregue o evangelho a todas as nações. Então, o que garante isso é o sacramento da ordem, que faz essa sucessão apostólica. Não é? Ok? Depois, nós temos 3 graus do sacramento da ordem. O diaconato, que é o grau inferior, o presbiterato, os presbíteros, e depois temos aí os bispos. Bom, volta um pouquinho, Fernando, dá para voltar? Isso, volta um pouco, pode voltar. Vamos pegar do começo, a gente passa rapidinho, que aí quem não assistiu quem não assistiu a semana passada, faz a ligação total, tá? Então, a ordem do sacramento, graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na igreja até o Cristo voltar. Bom, comporta 3 graus, episcopado, presbiterado e diaconato. Está lá no catecismo da igreja, está no Código de Direito Canônico. Ok? Aqui está o clero, né? Quem é que faz parte do clero? A igreja tem o clero e tem os leigos. O clero são aqueles que têm o sacramento da ordem. Ok? Capacita a pessoa a atuar na pessoa de Cristo. Então, é uma unção especial. O ordenado, o diácono, o padre, ele opera na função de Cristo cabeça. Pessoa de Cristo in persona Christi, cabeça da igreja. Nós, leigos, atuamos também em nome de Cristo pelo sacramento do batismo, mas não pelo sacramento da ordem do Cristo cabeça, mas pelo sacramento do batismo dos membros de Cristo, que nós todos somos. Ok? Vamos lá. A ordenação designa a integração numa ordem, quer dizer, num sacramento. A liturgia fala do ordo episcoporum, o ordo presbiterorum e o ordo também dos diáconos, né? O ordo diaconorum. As ordens dos bispos, dos sacerdotes e dos diáconos. O sacramento da ordem comunica um poder sagrado. Isso é que é importante. Por que só a Igreja Católica tem a missa? Porque só a Igreja Católica tem o sacramento da ordem, que dá ao padre, ao bispo, um poder sagrado de atuar em nome de Cristo. Então, quando ele diz, isto é o meu corpo, que é dado por vós, ele diz, mas quem realiza é o Cristo através dele. Quem não tem o sacramento da ordem, o diácono não tem o sacramento nesse nível. Então, o diácono não pode celebrar, não pode confessar, né? Mas o padre já tem. E o bispo tem outras atividades que o presbítero não tem, né? Então, esse poder sagrado, é que é muito importante entender, que é o próprio poder de Cristo. Então, quando o sacerdote abençoa, perdoa, consagra, é o Cristo quem perdoa, absolve e consagra. É o poder de Cristo que através dele chega à pessoa. Por isso que os sacramentos são essenciais para a nossa salvação, né? Eu gosto de mostrar essa figura aqui. Qual é o câmera que eu posso mostrar aqui? Eu gosto de mostrar essa figura. É um livro sobre os sacramentos. Eu coloquei aqui, essa foto eu tirei lá na Capela do Santíssimo, na Catedral de Lorena. O Cristo, um cordeiro na cruz, e dele desce o sangue, e o sangue se divide em 7 partes. São os 7 sacramentos. Mostra aí. Né? Para mostrar o quê? Os sacramentos são os canais da salvação, os canais da redenção. E a única instituição nesse mundo que tem os 7 sacramentos é a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Ninguém mais tem. Não é? Por isso, algo, esse poder sagrado é algo especial. Não é? Vamos lá. A instituição do sacramento. Onde é que o Cristo instituiu? Na Santa Ceia. Quando ele disse aos apóstolos, fazer isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Ele instituiu. Né? Fazer isso em memória de mim. Os instituiu sacerdotes do Novo Testamento. Ou seja, celebrar, né, a aliança nova que ele instituiu. Havia a aliança antiga que os sacerdotes judeus celebravam lá no Templo de Jerusalém. Eram os sacerdotes da antiga aliança. Cristo institui os sacerdotes da nova aliança. Quando ele diz, façam isso em memória de mim. Ou seja, ofereçam ao Pai o meu sacrifício. Como na antiga aliança, os sacerdotes, antiga aliança, ofereciam o sacrifício de ovelhas, de bois, de carneiros ao Pai.
Cristo institui uma nova e eterna aliança e institui os sacerdotes da nova e eterna aliança. Então, o sacramento da ordem é o próprio Cristo que institui. Por isso que ninguém pode se intitular diácono, ninguém pode se intitular padre, ninguém pode se intitular bispo. Você tem que receber essa graça. Essa graça tem que vir. Quem era 3 bispos ordenam um novo bispo, não é sempre assim? E os bispos ordenam os sacerdotes. Senão o poder sagrado de Cristo não chega até. É que chama de sucessão apostólica. Só a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa é que tem, que não perderam essa sucessão. A Igreja Anglicana na Inglaterra perdeu, porque o rei Henrique VIII, quando separou a Igreja Anglicana da Igreja Católica, rompeu com a Igreja e a sua filha, Isabel, a Isabel, filha dele, eliminou todos os bispos que vinham da sucessão apostólica e nomeou outros bispos que não eram da sucessão. Então ela quebrou. Resultado, a igreja não aceita a ordenação, por exemplo, sacerdotal da igreja anglicana, porque perderam essa sucessão. Muito bem. Confiou-lhes o poder de perdoar ou reter os pecados. No dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, ele disse para os apóstolos, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estão perdoados. E eu garanto, por quê? Porque eu conquistei com a minha cruz. Eu conquistei o remédio da salvação. Agora, quem vai distribuir esse remédio são vocês. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Certo? Em cada igreja, instituíram, então, aqui é uma citação já dos Atos dos Apóstolos, para mostrar o quê? Para mostrar que desde o primeiro século existe diáconos, padres e bispos. É só ler as cartas, por exemplo, de Santo Inácio de Antioquia, do ano 107, e ler também os Atos dos Apóstolos. Então, olha essa citação, abre aspas. Em cada igreja, instituíram anciãos, quem que era? Eram os bispos. E após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinham confiado. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Vai. São Paulo se despedindo dos bispos de Éfeso, por volta do ano que 56, mais ou menos. Né? São Paulo estava em Éfeso, morou em Éfeso 3 anos, ele ia para Roma, sabia que ele ia ser preso em Roma, sabia que ia morrer, né? Então, São Paulo reúne os bispos na praia, antes de ele embarcar no navio. Éfeso é uma cidade que tem praia, ali no mar Egeu, ele ia para Roma, e então, ele, despedindo dos bispos, em lágrimas, os bispos, só lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, ele fala, cuidai de vós mesmos, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha aqui. O Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. São Paulo sabia que as heresias iam começar. Já no primeiro século. E entrou o gnosticismo, entrou o maniqueísmo, logo depois entrou o arianismo, aquelas heresias. Bom, continua São Paulo. Mesmo dentre vós surgirão homens que vão proferir doutrinas perversas. Sempre houve, né? Com o intuito de arrebatarem após si os discípulos. Então está aí, ó, Atos 20, 28 e 29. Então São Paulo mostra que já no primeiro século a igreja ordenava bispos para cuidar da igreja. E também presbíteros e também diáconos. Quem era Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja? Diácono. Quem nomeou os primeiro grupo de diáconos foram os apóstolos, São Pedro e São Paulo, estão nos Atos dos Apóstolos. Tinha o diácono Filipe, o diácono Estevão. Então, esta estrutura que o Cristo deixou, bispo, presbítero e diácono, vem do Cristo para os apóstolos. E chegou até nós. Vamos lá. Ele escolheu os 12, né? Aqui, em Lucas 10, 16, Jesus faz uma colocação muito interessante. Deu ordem e poder de agirem como se fosse ele mesmo.
Olha o poder sagrado do sacerdote, dos bispos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Gente, não é brincadeira. Quem ouve a igreja, ouve Jesus Cristo. Quem obedece à igreja, obedece a Jesus Cristo. Quem segue a igreja, segue Jesus Cristo. Quem não vos ouve, não me ouve. Quem me rejeita, quem vos rejeita, a mim rejeita. É claro que a gente tem que seguir o clero, o padre, o bispo, o diácono, que está em comunhão com a igreja, na doutrina e na obediência. Porque, infelizmente, a gente sabe que muitos padres e muitos diáconos e bispos acabaram se separando da igreja. Houve muitos hereges, bispos. Então, ali ele está falando daqueles que estão em comunhão com a igreja, submissos ao Papa e submissos à doutrina da igreja. Bem, vamos para o intervalo, é bastante rápido, nós já voltaremos daqui a pouquinho.